nós estamos recebendo aqui, né? Stefan. Assim, a Marilene, ela chamava de Stefan, né? Era muito engraçado, mas é um nome difícil, gente, né? Até tu pegar assim a pronúncia. Mas eu quero agradecer a Deus, né? Hoje o Stefan e a Evelyn estão conosco. Que Deus continue abençoando vocês. Naquele dia que nós almoçamos, né, no centro, a gente fez aquele convite e esse convite veio como uma flecha. Foi como uma flecha. Então, quero agradecer a Deus por esse momento e por você ter aceitado, né, o chamado, né, de pregar a mensagem hoje na nossa igreja. Então, hoje eles estão, né, congregando na IPB da Gávea, o pastor Alexandre, né, e o Marcelo. São homens de Deus, né? Tenho assistido o podcast lá, muito bacana. Então, quero convidar vocês também a assistir. Tem sido um bênção para a Igreja do Senhor. O primeiro foi vocação, se não me engano. Isso! Então, assim, é bênção e tem abençoado, né, as nossas vidas. Então, assim, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Vamos ler aqui a palavra do Senhor antes de passar a mensagem. Quem vai trazer vai ser o nosso querido e amigo irmão Stefan. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Que possamos adorar o nosso Deus e abrir os nossos ouvidos e que a nossa consciência venha a ser gerada através da mensagem do Evangelho. Quero te chamar aqui à frente, meu irmão. Sinta-se à vontade. Deixa Deus tocar aí no teu coração, como sempre. Vamos orar pela vida dele. Amém? Senhor, aqui está o teu filho. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. E tudo que ele preparou, que ele estudou, traga, Senhor Jesus Cristo, a mente dele, Pai querido, com clareza. Amém. E que a tua igreja, Pai querido, está disposta a ouvir, escutar a tua mensagem, examiná-la, Pai eterno, possa, Pai querido, recebê-la, Pai. E que nós entramos aqui de uma forma que possamos sair totalmente diferente. Amém. Gere consciência em nós, ó Deus. Pois é isso que nós precisamos no dia de hoje. Alimento-nos, ó Deus. Mate a nossa sede, Pai. Pois precisamos de Ti. Use poderosamente Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite, né? Dizer que é uma honra estar aqui com os irmãos, né? E agradeço a confiança. E é sempre bom que a gente está em amigo aqui, né? Metade do Martin Bucer está nessa fileira aqui, né? Então, também fiz parte do seminário Martin Bucer, né? A gente fez uma amizade lá, né? E é importante e interessante como a gente consegue manter esses laços. Queria convidar os irmãos a abrir em Marcos, capítulo 4. A gente vai falar do versículo 1 ao 20. E nós vamos falar sobre a necessidade de ouvir. Marcos, capítulo 4. Vamos ler do versículos 1 até o 20, mas eu vou focar mais na segunda parte da parábola. É uma parábola bem conhecida, a parábola do semeador, ou a parábola da semente, né? Dependendo de como você olha a perspectiva. Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Eu não sei qual a versão que vocês usam aqui da Bíblia, eu vou ler pela revista atualizada, tá? Todo mundo achou? Marcos, capítulo 4, vamos ler juntos? Desculpa, eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ele ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só,
Os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o ministério do reino de Deus, mas aos de fora, e eu chamo a atenção essa palavra aqui, os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então ele lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a parábola. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Pode se sentar, meus irmãos. Olhando aqui o público aqui, vocês têm mais ou menos a minha idade, né? Não sei quantos de vocês chegaram a utilizar na época a rede social Orkut, né? Porque uma vez eu fui pregar para jovem, eu tive que explicar o que era o Orkut, né? Bom que aqui vocês já conhecem, mas basicamente o interessante do Orkut é que ele funcionava quase que como um fórum, né? Era uma rede social excelente, porque você conseguia... Eu tinha problema com o celular, tinha comunidade que era para conserto de celular. Então aquilo funcionava como um fórum, como um blog, né? E era uma rede social que era extremamente interessante. Mas é interessante porque a dinâmica da informação também acompanha a mudança dos paradigmas das redes sociais. Depois a gente teve o Facebook. Todo mundo começou a usar o Facebook, o Orkut ficou de escanteio, e o Facebook já não era mais uma comunidade, era focado no indivíduo, a pessoa focava, postava suas coisas, né? E a pessoa ia vendo. Então mudou um pouquinho o paradigma lá para o centro da pessoa, para a rede de conhecimento, de contatos e assim vai. Mas, como a informação é tão rápida, logo depois veio o quê? O Instagram. Porque as pessoas não querem mais ler, elas querem ver uma foto. E depois, o que aconteceu? Veio o Snapchat e os Stories, porque a pessoa não quer mais ver uma foto, ela quer ver 30 fotos por segundo, vídeos não podem ter mais de 15 segundos. Então, na nossa dinâmica, né, a nossa velocidade de informação é tão rápida que você não tem mais tempo para pensar ou digerir informação. Por exemplo, se chega uma notícia agora, a notícia que é notícia hoje não é notícia da semana que vem. Então, se você quer opinar sobre aquela notícia, você tem que opinar agora. Porque já não é mais informação amanhã. Então, as pessoas hoje não pensam mais, não refletem mais, opinam o mais rápido possível. Nota como a velocidade da informação afeta a nossa maneira de pensar e de agir. Por exemplo, você para pesquisar, você vai sair de férias. Você pesquisa um lugar, procura no YouTube um roteiro. O roteiro bom é aquele que você faz 30 coisas num dia só. Você acorda às 5 da manhã, né? Você vai de manhã em 3 atrações, na parte da tarde 4 atrações, você tira foto em todos, né? Então, quanto mais rápido você for, mais informação você obter da tua viagem, melhor ela é. E isso afeta, de certa forma, a nossa compreensão do Evangelho. Por quê? Para a gente quer cada vez mais novidades. E qual é a tendência que isso gera em nós? Que a gente não quer mais ouvir o Evangelho. A gente quer ouvir as novidades, entendeu? Esse negócio que Cristo morreu na cruz, entendeu? Que Ele ressuscitou, eu já sei. O que mais que a gente pode aprender aqui? Não dá para nós nos aprofundarmos em uma doutrina complexa, alguma coisa assim. E todas essas coisas, meu irmão, tem espaço para pregação, tem espaço para a nossa vida, mas nós não podemos esquecer de que o centro e a coisa mais fundamental que a gente tem que lembrar é o Evangelho. O Kevin DeYoung fala que o maior desafio para nós, hoje, cristãos, não é nos aprofundarmos tanto na doutrina, mas é lembrar da velha história. Percebe? Lembrar daquela ideia de que Cristo morreu na cruz. Nós não podemos assumir o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que ouvir o Evangelho. Por isso que essa parábola é tão importante, porque Jesus fala que o reino cresce à medida que as pessoas ouvem a sua palavra. Ele está ali pregando, e essas parábolas do reino ajudam a compreender como é que o reino cresce, como é que o reino se forma, quem é parte desse reino. E aí Jesus vai dizer,
Os que são parte desse reino são, sobretudo, aqueles que ouvem atentamente a palavra. Como é que o reino se espalha? Como é que o reino cresce? Através daqueles que ouvem a palavra e através de ouvir a palavra também pregam e espalham a palavra. Então, na nossa geração da informação, a coisa mais importante que a gente tem que fazer não é assumir mais o Evangelho, é lembrar e pregar constantemente o Evangelho. É isso o convite que eu quero fazer para vocês hoje. Então, primeira coisa que a gente vai falar então é sobre essa necessidade de ouvir. A primeira pergunta que a gente faz então é: ouvir o quê? O que Jesus está pregando? Que palavra é essa? Que semente é essa? Essa semente aqui, ela aparece claramente no Evangelho de Marcos. É o que Jesus está falando do semeador que sai para semear. Ele está descrevendo justamente o que ele tem feito desde o início do Evangelho de Marcos, que é pregar a palavra. Você pega lá em Marcos 1,38, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que eu vim. Percebe? Jesus está fazendo várias curas e os discípulos dele estão animados. Jesus, seu ministério vai bombar, se eu te levar lá para uma outra cidade, cara... E as multidões começam a fluir. O que Jesus diz? Calma, não é para isso que eu vim. Eu vim aqui para pregar a palavra. E o que é pregar esse reino? O que é esse reino? O reino é descrito aqui em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Que mensagem que Jesus tem pregado? Ele diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que Jesus tem pregado o tempo todo. O que Jesus tem pregado? Que o reino está próximo. E por que o reino está próximo? Porque Ele está ali na terra para morrer como crucificado. Por que o reino está próximo? Porque a sua morte está próxima. Por que há necessidade de arrepender e crer? Porque Cristo agora, o Rei esperado, o Messias esperado, veio à terra para morrer para o seu povo e trazer salvação para o seu povo. Esse é o centro do Evangelho. E outro aspecto que eu falei para vocês é mostrar como o reino é composto por aqueles que ouvem a palavra. Lembra que eu chamo a atenção de uma expressão quando a gente estava lendo? Ele fala os de fora, né? E olha os versículos anteriores, olha que interessante. Olha o versículo 31 ao 35 do capítulo 3. A família de Jesus, né, vai repreender, que via repreender Jesus, vai entrar num diálogo aqui com a família de Jesus. Olha o versículo 31 a 35. Ó. Nisso chegaram a sua mãe e os seus irmãos, tendo ficado do lado de fora. Percebe como essa expressão vai se repetir aqui? Mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. Eles disseram: olha, a tua irmã e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Então ele respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo ao olhar aos que estavam assentados ao redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. Percebe? O que Jesus está dizendo? Quem é que faz parte da família de Jesus, do círculo mais próximo, e quem é que está de fora? Quem está de fora, o de dentro, não é por familiação, não é por descendência, não é por pertencer ao povo de Israel necessariamente, mas é por ouvir e obedecer a sua palavra. Quem é que faz parte do círculo mais íntimo? Quem é que faz parte da família de Jesus? É quem ouve a palavra de Jesus. Percebe? Então, no contexto aqui do Evangelho, fica bem claro por que Jesus está falando da parábola do semeador. Porque é o que ele tem feito. Ele tem pregado a palavra, ele tem jogado a semente. E quem é que vai fazer parte desse reino? Quem é parte do reino de Deus? São aqueles. Quem é parte do ciclo mais íntimo do reino de Deus? São aqueles que ouvem a palavra. Percebe? Então é sobre isso essa parábola. E aqui eu gostaria de falar de 3 formas como você não deve ouvir a palavra de Jesus e uma forma como você deve ouvir a palavra de Jesus. E a gente vai focar nisso aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi deixar bem claro que o reino de Deus cresce à medida que a gente ouve a palavra. E ser parte da família de Jesus é ouvir e obedecer a palavra de Jesus. E a parábola de Jesus, então, vai prosseguir mostrando 3 formas como a gente não deve ouvir a palavra de Deus, de Jesus, e uma forma como a gente deve ouvir a palavra de Jesus. Como não ouvir, então, a palavra do Senhor? A primeira é: não ouçam como quem não está nem aí, não está nem desinteressado.
Essa é a semente que cai na beira do caminho. Então a primeira semente no versículo 15 diz: são esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Qual é a descrição aqui? É como o semeador vai jogando a semente, a parte vai caindo no campo arado e outra parte vai caindo na parte que não é arada. Essa parte que não é arada é onde os caminhantes vão passar, vão andar. É uma terra que é dura, porque ela é batida quando os caminhantes vão passando por ali. Então a semente ela não encontra profundidade, ela fica ali na superfície. Então as aves vêm e comem essa semente. Então a descrição aqui de Jesus, então, é daquela palavra que é pregada, mas ela nunca frutificou, nunca entrou no coração, nunca demonstrou nenhum tipo de interesse. Então, são pessoas que não conseguem ver nada de importante na mensagem. Você está pregando a palavra de Deus, está ali se esforçando, se afadigando, mas a pessoa fala: olha, não vejo a hora de sair para ver o meu Mengão jogando, entendeu? Então, às vezes a pessoa está ali, né? Já. Alguns já falaram, para sair para ver o Flamengo, né? Pecado duplo, né? Então, mas essa que é a ideia, não conseguem ver a glória na mensagem, né? E Satanás rouba essa semente. Eu lembro muito de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz: mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, qual é a função de Satanás com relação ao evangelho? É cegar, para que eles não vejam a mensagem como gloriosa. É interessante, quando eu não era convertido, me converti de fato ali com uns 18 anos, eu até li as escrituras, sabe? E eu entendi o que as escrituras queriam dizer. A ideia de que veio Jesus, ele veio morrer, você entende, mas você não vê aquilo como glorioso. Quando você se converte, cara, quando eu li de novo a mesma Bíblia, é impressionante. Eu falo: não, agora Jesus estava curando aquele enfermo leproso. Jesus morreu na cruz. De repente, aquela mensagem começa a ser gloriosa e você vê a glória da face de Cristo no Evangelho. Você vê o próprio Deus, né, mostrando a sua compaixão pela humanidade. Você consegue perceber o tamanho do seu pecado, o tamanho do amor de Deus. Você fica fascinado porque aquela tua história é a tua história agora. É você ali naquelas páginas. É o pecador miserável sendo alcançado pelo Salvador. Você consegue entender que aquela mensagem é verdadeira, que o Cristo veio para te salvar. Ela se torna pessoal, se torna valiosa, se torna gloriosa. Percebe? Então a primeira forma como a gente não deve ouvir é com desinteresse. E aí, somente Deus pode abrir o nosso coração para ouvir a palavra com interesse. Segunda forma como a gente não deve ouvir a palavra: não ouça a mensagem como alguém decepcionado. É a semente que cai no solo rochoso. Então, segunda está aí no versículo 16, semelhante são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, qual é esse solo aqui? Esse solo rochoso, né? Ele é um solo que já mais próprio para a agricultura. A semente consegue penetrar naquele solo, mas ele tem um solo ou tem rochas embaixo, ou tem uma camada rochosa que não permite que a raiz passe por ali. Pela raiz não passar por essa camada mais profunda ali do solo, ela é a primeira a crescer. Então parece ser a mais promissora, porque a raiz não cresceu muito. Então as primeiras a germinarem são essas, do solo rochoso, porque a raiz não cresceu muito. Então ela já começa a crescer antes das outras. Você fala: olha, esse aí tem futuro, né? Não sei se você já viu isso na igreja, já vi muitas vezes. Esse vai dar certo, né? Só que o que aconteceu? A semente não criou raízes profundas. Então a água, quando chove, ela acumula, mas ela acumula só nessa camada superficial da terra. Então o que acontece quando vem um sol forte? Ela vai secar rapidamente a terra, né? E não vai entrar na umidade nas camadas mais profundas, como são as outras sementes. Então o que vai acontecer quando vem um sol? Aquela folha, aquela semente, né, que germinou tão rapidamente morre. Então, o que são essas pessoas? São as pessoas que são cegadas por um tipo de perseguição, por um tipo de pressão da vida. E, de repente, percebem que o custo do evangelho é alto demais para ela. Existem várias formas disso acontecer. Por exemplo, às vezes acontece com a pressão da família. A pessoa está indo bem no evangelho, de repente
começa a acontecer uma pressão muito grande da parte da família. Teve um irmão nosso lá da igreja presbiteriana, que ele contou que ele foi expulso da casa dele porque os pais dele tinham uma determinada convicção política e falavam, olha, o evangelho, ou você escolhe o evangelho ou você não fica nessa casa. Olha que pressão grande, né? E pressões como, por exemplo, acabamos de falar da China, não é a nossa realidade hoje, mas e se for a nossa realidade um dia? Que Deus nos livre disso. Eu não quero passar perseguição de jeito nenhum, né? Nem Paulo nos aconselha a orar por perseguição, ele fala para a gente orar para os nossos governantes para que a gente tenha paz. Mas e se a gente passar por isso um dia? Será que a gente vai estar pronto para levar o evangelho adiante? Né? Mas existem outras formas, por exemplo, às vezes você percebe que o custo não vale muito. Você começa a ver que o evangelho é bacana, mas quando a gente tem que se aprofundar, você percebe que o chamado de Deus é para um discipulado radical. Jesus fala, quem não aborrecer pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Então, não é claro que a gente não tem que brigar com nossos pais, escolher, né? A gente tem que honrar pai e mãe, fazer o que está... Mas se for necessário, o que Jesus está mostrando é os extremos, né? De estar disposto a abrir mão de tudo. Isso significa os nossos recursos, a nossa vida sentimental e afetiva. Né? Enquanto isso é difícil muitas vezes para os jovens, né? Escolher um namorado que seja cristão, um relacionamento cristão, abrir mão das nossas amizades muitas vezes é difícil. Às vezes as amizades nós percebemos que elas têm sido má influências para nós. Então não é que a gente tem que também falar, acabou, não vou falar mais com ninguém, não. Mas é não frequentar aquele círculo íntimo, percebe? Porque às vezes percebe que as amizades têm sido uma má influência para a gente. Às vezes é o nosso tempo. A gente tem, como a gente tem gastado mal o nosso tempo, às vezes, para o Evangelho. A gente tem só se preocupado com com os nossos afazeres, com a nossa profissão, com o nosso lazer, mas como o chamado do Evangelho é para deixar tudo, está disposto a deixar tudo para seguir Jesus. Né? E investir dinheiro fácil, essas coisas assim. Como é difícil o chamado do Evangelho. Quando a gente vai se aprofundando, entendendo o que nos custa, né, para seguir a Cristo Jesus, muitas vezes é como esse sol forte que vai nos secando, percebe? Então essa segunda forma de que a semente pode acabar morrendo é justamente por essa decepção. Alguém que viu o Evangelho, mas agora percebe que o custo é alto demais. E eu falo isso muito da ideia do custo, porque como é que a gente vence essa ideia então? Como é que a gente vence essa tentação? Como é que a gente vence essa decepção? Por que eu falo de uma decepção? Porque eu acho que a verdadeira fé, ela vê o valor supremo das promessas. Percebe? Quando Cristo fala para a gente deixar tudo, Ele não fala simplesmente para a gente deixar tudo e não ter nada em troca. Ele fala, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Percebe? Quando nós deixamos as nossas coisas no nosso mundo, é porque nós percebemos que Cristo tem algo superior. Lembra da parábola do homem que vende todas as suas propriedades porque acha um tesouro escondido? É exatamente isso. Nós só vamos vender todas as nossas propriedades se nós sabemos que onde nós vamos comprar tem um tesouro escondido. Hebreus capítulo 11 fala exatamente a mesma coisa. Ele fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O centro do capítulo 11 de Hebreus, esse aqui é o versículo central do capítulo 11 de Hebreus. Ele fala, aqueles malucos que saíram da sua terra e falaram, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e saíram sem direção nenhuma. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Deus era galardoador. Por que os profetas foram mortos sem nunca terem visto a concretização das palavras? Porque eles sabiam que Deus era galardoador daqueles que o buscam. Percebe? Eles olhavam e falavam, o custo vale a pena, porque o que Deus tem para mim é muito superior. Então, como é que a gente vence essas pressões da vida? Não é simplesmente olhando para nossas perdas, porque isso realmente não é, às vezes, é desagradável mesmo. Não é fácil. A nossa vida cristã, vamos ser sinceros, muitas vezes é difícil a gente abrir mão de tempo, tomar decisões sérias, mas nós fazemos isso porque nós olhamos para Cristo e falamos, Ele tem o que eu preciso, Ele é meu bem superior, Ele é meu dom superior, Ele é o meu tesouro. Né? O próprio Abraão, quando Deus fala, eu sou o seu tesouro, o seu galardão.
É isso que Deus tem que ser para nós. E somente quando a gente entende que Deus é o nosso galardão, nós conseguimos vencer o calor do sol. E a terceira forma da gente não ouvir a palavra do Senhor não ouça a mensagem como um crente nominal. Essa é a semente que cai entre os espinhos. Versículo 17 diz: mas eles não têm raiz... Versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que não ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo são os que ouvem, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então a ideia aqui é do semeador jogando a semente novamente, a semente cai na terra, mas ali junto tem abrolhos, espinhos, né, que são uma espécie de planta. Então ela cresce, mas esses espinhos crescem por cima dela, né, formam uma forma, de tal forma que essa semente que germinou não consiga pegar a luz do sol. E sem pegar a luz do sol, sem fazer sua fotossíntese, ela vai aos poucos morrendo, né? E esse próprio espinho também vai comendo ali, dividindo os nutrientes do solo, e assim vai. Então a ideia esses espinhos aqui representam as seduções que esse mundo tem para nos oferecer. Então a semente germina. Cristo parece assim até algo valioso, mas o mundo oferece algo muito mais interessante. E tem várias formas que o mundo nos traz essas relações. E aqui que está a grande dificuldade, porque nós sabemos a ideia de idolatria, né? O conceito de idolatria, né? Aquilo que nos dá segurança, nos dá prazer, né? Nós hoje também temos a tentação de sermos seduzidos por ídolos, não da forma como antigamente eram, como os antigos faziam, né? Adorando imagens, alguma coisa desse tipo, mas muito mais quando certas coisas que parecem boas da criação nos atraem de tal forma que a gente coloca a nossa segurança, o nosso prazer e a nossa felicidade nelas. Então, por exemplo, o trabalho. O trabalho é bom? O trabalho é ótimo. O trabalho podia ser às vezes melhor, né? Mas o trabalho é bom, né? A gente pode encontrar ali um senso de realização no nosso trabalho, né? Tá muito satisfeito com a nossa profissão, ter a ambição de crescer, mas às vezes o trabalho pode se tornar um ídolo, pode se tornar sua fonte de segurança, tomar todo o seu tempo e sua imaginação. Então eu, por exemplo, eu gosto muito de desenvolvimento, de programação, mas eu sei às vezes, a Evelyn sabe, que eu simplesmente tenho que desligar meu computador e desinstalar tudo, porque senão eu fico o dia inteiro e aquilo começa a tomar a minha imaginação, eu falo, isso não tá legal, percebe? Porque é impressionante, isso é natural do ser humano. A gente pega uma coisa que de repente está nos trazendo felicidade e começa a mergulhar tão a fundo naquilo, porque parece assim, me deu realização. Então eu vou mergulhar nisso aqui, é isso aqui que vai me fazer feliz. Então vai entrando, daqui a pouco você está cansado. Você criou um ídolo, você está falando, eu preciso disso para ter segurança, eu preciso disso para ter realização. Isso é natural, meus irmãos, e a gente tem que combater essas coisas. Amizades também. Amizades, às vezes, que eu falo muito das amizades, porque às vezes as amizades são perigosas. Tem pessoas muito carismáticas e simpáticas, né, no nosso meio, mas que se a gente se associa muito a elas, a gente sabe que é perigoso. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão dessas amizades que são carismáticas e simpáticas, porque a gente sabe que essa associação natural, né, ela vai acabar, né, nos levando para um mau caminho. O desejo de aprovação. Eu me lembro muito na Marinha, eu sou da Marinha, né? Tinha um amigo meu que eu acho que ele era cristão, né? E assim, o problema dele era o seguinte, como ele gostava muito da aprovação, desse desejo de se sentir pertencente a um grupo. Eu lembro que lá no navio tem um lugar que a gente chama de Praça d'Armas, que é onde os oficiais eles almoçam ali, comem e ficam ali durante o dia. Aí passou uma revista de mulher, uma revista adulta. Aí todo mundo vendo, vem aqui, ele, vou ver. Por que ele fez aquilo? Eu não acho que ele nem queria ver a revista. Na verdade, eu provavelmente não queria. Mas ele queria ser tanto aceito, né, que ele sucumbiu a essa pressão. Então, o desejo de aprovação é natural na nossa vida. Aí também pode se tornar um vício. Coloca aqui, todos são casados aqui? Não?
namoros não cristãos são importantes também. E eles podem nos influenciar muito negativamente. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de relacionamento. Eu não estou colocando aqui que é o pior pecado do mundo, mas a gente tem que levar isso a sério. Vocês lembram de Balaão, né? Balaão, lá o profeta do Antigo Testamento, ele é chamado para amaldiçoar o povo de Deus. E aí, ele tenta amaldiçoar de todas as formas, mas ele fala, não tem como amaldiçoar aqueles que Deus bendice, né? Fazendo uma citação lá de Gênesis do capítulo 12, versículo 1, que diz, benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então, quando Deus abençoou Abraão e sua descendência, Balaão não conseguiria amaldiçoar a descendência de Abraão. Aí, o que a Balaão faz depois disso? Não sei se vocês lembram. Balaão vai para casa, mas ele tem uma estratégia secreta que a gente às vezes passa desapercebida nas escrituras. Abre lá em Números 24, 25. Números capítulo 24, versículo 25. Acharam? Diz assim, então Balaão se levantou e se foi e voltou para a sua terra. Então Balaão não consegue amaldiçoar aquele povo, aí Balaão volta para a sua terra. Então, e também Balaque se foi pelo seu caminho. 25:1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com a filha dos moabitas. Estas convidavam o povo ao sacrifício dos deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dela. Então é um famoso episódio em que, inclusive, Finéias vai tomar ali uma sua indignação santa, porque o povo estava se misturando com as filhas dos moabitas, e vai exercer a violência mesmo ali para dar um fim, àquele tipo de relacionamento. Agora, olha que interessante, abre em Números 31:16 agora. Diz assim, tá. 31:16 diz assim, começa no 15 aqui, disse-lhe Moisés, deixaste de viver todas as mulheres, 16, eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Então, fazendo uma citação daquele texto do versículo 25. Então, o que Balaão fez? Ele colocou as mulheres moabitas para se relacionar com o povo do Senhor. Porque o que ele pensou? Se o problema é que eu não posso vencer o Senhor dos Exércitos, se eu não consigo amaldiçoar aquele povo, o que eu vou fazer? Eu vou enviar as moabitas, elas vão casar com o povo de Israel e eu vou introduzir falsos deuses. Então eles vão passar a adorar o outro Deus. Então aí sim, finalmente, a gente vai conseguir vencer sobre aquele povo, percebe? Então, como é que o nosso povo, a nossa igreja pode vir a se perder também? Através dos relacionamentos mistos. É exatamente isso que vai aparecer muito lá em Esdras e Neemias. Neemias vai edificar um muro. Vai edificar um muro físico, mas Esdras também vai edificar um muro. E qual é esse muro? Esse muro é o da pureza, é o da separação, é um muro em que leva a sério os relacionamentos, porque o povo também lá em Esdras estava tendo esses relacionamentos mistos. O que eu quero dizer aqui para vocês aqui, como eu já repeti aqui, não é que isso seja um pecado imperdoável, tá, meus irmãos? Mas que nós temos que levar a sério, porque não existe influência tão grande quanto estar num relacionamento com uma outra pessoa. E quando a gente escolhe uma outra pessoa que não é cristã, isso é muito complexo. Tá? Então, como é que a gente não deve ouvir, então, da terceira forma aqui, não ouvir a mensagem como um crente nominal? É um crente que se identifica, mas na hora que vê os prazeres da vida, fala, isso aqui é mais interessante. Eu até acho legal assim, essa coisa do evangelho, mas o mundo parece que tem uma coisa mais interessante. Então, como é que a gente sabe? Porque a advertência é para nós também, tá, meus irmãos?
independente do tempo que a gente tem de cristão aqui, como é que a gente sabe que alguma coisa pode estar roubando, os espinhos podem estar crescendo à nossa volta? Temos que tomar muito cuidado com o que rouba o nosso tempo e o que rouba a nossa imaginação. O que toma muito do nosso tempo, o que toma a nossa imaginação. Quando chega em casa, a gente fica pensando naquilo constantemente. O que tem tomado o nosso tempo muito quando a gente chega no nosso tempo livre? Tem consumido todo o nosso tempo. Tem alguma coisa que tem consumido todo o nosso tempo? Que a gente vai dormir já pensando naquilo, acorda pensando naquilo? Se existe isso, isso é um indicativo de que isso é um espinho que está crescendo na sua vida e você tem que tomar cuidado a sério com isso, tá bom? Então, acho que essa aqui é a mensagem. E Sérgio Lopes, né, ele tem uma música que eu gosto bastante, que é Lentilhas. Ele fala assim: eu não troco essa esperança pelos pratos de lentilha que o mundo dá. Meu Deus, não vou trocar o teu amor por lentilhas que o mundo tem. Ainda que durassem toda a vida, não me fariam bem. Não posso recusar o teu amor. Contigo eu serei sempre vencedor. O que o mundo dá são armadilhas, são apenas lentilhas. É interessante, porque eu gosto dessa frase que fala: ainda que durassem toda a vida, não me fariam bem. Porque que qualquer coisa que esse mundo pode nos oferecer vai acabar. E Sérgio Lopes continua: mesmo que não acabassem, não me fariam bem. Porque o que o mundo pode me dar são apenas armadilhas. Somente Deus pode me dar o prazer pleno, completo e total. Por isso que eu termino aqui com o último ponto. Como é que a gente deve ouvir, então? Ouça como alguém que persevera e frutifica, a semente que cai no solo bom. Então, versículo... Voltando lá para Marcos, versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, quem é aquele que ouve a palavra? É o que persevera. O que persevera. Não sucumbe às pressões do mundo e não cai em desinteresse pela palavra do Senhor, mas é aquele que ouve e continua ouvindo. Persevera em ouvir a palavra do Senhor. Nosso objetivo, como eu coloquei lá quando eu abri aqui, é sempre lembrar do Evangelho. Nós, como cristãos, por mais maduros que somos, não podemos deixar de ouvir a palavra de Jesus, de que Cristo morreu por mim, Cristo me salvou e Cristo vai me levar para os céus e Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Essa mensagem é fundamental. Olha, eu vou te falar, como cristão já tive muito sucesso e muitos fracassos. Tá? Então eu vou falar de uma história de sucesso, mas aqui não é para me gabar, porque se eu pudesse contar minhas histórias de fracasso, eu contaria milhões. Mas eu me lembro assim de um dia que eu estava na Marinha e, nossa, minha vida no navio estava um aperto. E o comandante me chamou na câmara dele, lá onde ele fica, e eu sabia que eu ia tomar uma bronca. Eu sabia que eu tinha dado um lance, né? Tinha feito uma coisa errada lá, eu esqueci de fazer alguma coisa na parte de informática, o navio suspendeu assim, um problema técnico. Eu falei: cara, sabe, vocês já passaram por isso. Você é chamado pelo seu chefe, você sabe que você vai entrar naquela sala para ser descascado. É o pior momento, e você fica assim, cara, só aguardando para ser descascado, né? Aí eu fui, mas quando eu entrei lá, assim, eu senti uma paz no coração, porque o que me passava na minha cabeça era só o seguinte: ele pode te dar uma bronca daquelas, ele pode te prender e te até mandar embora da marinha, mas ele não pode tirar o que é mais precioso para você, que é a tua salvação em Cristo Jesus. Nada do que ele possa te fazer vai te tirar o que é mais precioso para você, que é a salvação em Cristo Jesus. Então eu entrei lá com uma felicidade no coração de que eu era salvo. E ele começou a me dar um monte de bronca, mas eu estava tão certo da minha salvação e de que aquilo que eu tinha de mais precioso ele não podia me tirar, que aquele foi assim, um momento de paz para mim. O que era para ser um momento assim, horrível, foi um momento de paz para mim. Claro, outros momentos eu confesso que já entrei lá com desespero, assim, já fiz tudo errado, sabe? Várias vezes eu errei, mas naquele momento eu acho que foi um momento que, sabe quando o Espírito Santo vai contigo? São momentos que não é sempre na nossa vida que é assim, mas às vezes o Espírito Santo se derrama sobre nós de tal forma que ele nos mostra um consolo, sabe? O Espírito
clama conosco dizendo Abba, Pai, sabe? Naquele momento o Espírito foi comigo e falou Abba, Pai. E aí é isso, né? O verdadeiro cristão, ele persevera e frutifica. É aquele que tem as suas dificuldades na nossa vida, mas sabe que Cristo é o que tem de mais precioso. E meus irmãos, eu gostaria de terminar com isso. Nós somos chamados à responsabilidade. Nós somos chamados no Evangelho, nós somos chamados a operar a nossa salvação com temor e com tremor. Não é isso? Então essa palavra é para gente, é para cristão maduro, é para pastores, é para esposa de pastores, para filho de pastores, para membros com mais ou menos tempo, é para todos. Mas o mesmo Deus que diz que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor, é aquele que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Aquele que nos diz que nós devemos andar de maneira digna da vocação que fomos chamados, é o mesmo Deus que diz que nos criou em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão nos preparou. Aquele que nos chama para a responsabilidade e para brigar com o mundo, lutar com o mundo com garras e unhas, é o mesmo Deus que diz que Cristo morreu por nós, está à direita do nosso Pai para nos defender. É o mesmo Deus que fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos orar quando convém. E Deus intercede por nós segundo a mente do próprio Deus, porque Ele sabe a mente do nosso próprio Deus. Amém. Nós somos chamados à responsabilidade, mas nós temos um Deus que se preocupa conosco e que nos garantirá a vitória em Cristo Jesus. Amém. Então vamos à nossa responsabilidade, vamos tomar cuidado com as pressões do mundo, vamos tomar cuidado com os encantos do mundo, mas nós não fazemos isso sozinhos, nós fazemos isso na força do nosso Deus. Amém? Posso terminar com uma oração? Claro. Se puderem ficar de pé. Senhor nosso Deus, diante da Tua Palavra nós nos humilhamos, Pai. Toda vez que nós ouvimos a Tua Palavra, o Teu chamado, Senhor, nós vemos o quão distante nós estamos das nossas próprias forças de conseguir fazer e cumprir um chamado tão grande que o Senhor nos convida. Mas confiamos no Teu poder, no Teu Espírito Santo. Confiamos na Palavra que diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, Senhor. Confiamos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor é nosso Pai. Confiamos na intercessão do Seu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, que nos defende do acusador. Confiamos na intercessão do Teu Espírito Santo, Senhor, que tem nos ajudado a caminhar nosso dia a dia, Senhor. Pedimos, Senhor, mortifica a nossa carne, Senhor, e dia após dia nos faz mais parecido com o Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Que possamos levar a sério a nossa responsabilidade, mas sempre confiando em Ti, olhando para Ti, Senhor, o autor da nossa salvação, aquele que nos dá poder, Senhor, para pregar a Tua Palavra, para viver nesse mundo, Senhor. O Senhor não nos desampara, o Senhor nos deixa um outro Consolador, e o Senhor também nos diz que estará conosco até a consumação dos tempos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado infinito, e nos ajuda, Senhor, a cada vez mais parecer contigo, Senhor. Esse é o nosso desejo aqui. Também oro pela igreja fiel, Senhor. Eu peço, Senhor, que eles possam perseverar na palavra dos apóstolos, Senhor, possam perseverar na comunhão e no partir do pão, Senhor. E que, como o Senhor foi em Atos, dia após dia, Senhor, o Senhor possa acrescentar as almas. Abençoa essa igreja, Senhor, na pregação fiel. Abençoa, Senhor, na administração fiel dos sacramentos. Abençoa, Senhor, essa igreja no ensino fiel. Abençoa, Senhor, essa igreja nessa empreitada, Senhor. Dá força e ânimo, Senhor, a todos aqueles que estão aqui, aos pastores, Senhor. Abençoa a vida das esposas, Senhor, que eu sei que é difícil, Senhor, mas que o Senhor possa revigorá-la das forças, que eles possam ser exemplos também nos seus lares, cuidar bem dos seus filhos, Senhor, administrar bem o seu tempo. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão aqui, Senhor, que congregam aqui, abençoa eles, que eles possam encontrar aqui uma casa, encontrar aqui um espaço onde eles são acolhidos, onde eles ouvem a palavra de Deus, mas onde eles também entendem que precisam servir e que devem servir, Senhor. Ajuda, Senhor, essa igreja a crescer cada vez mais para a louvor e glória do Teu santo nome. Assim eu oro e no Teu Filho amado. Amém. 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 Aqui até mais.
bênção, meus irmãos. Mais uma vez o Senhor fazendo nosso coração transbordar de alegria, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje tenho certeza que estamos saindo daqui com uma mente renovada. A nossa mente renovada em Cristo Jesus. Quero te convidar a louvar conosco